Olá, tudo bom? Esse artigo, o pessoal da USP Ribeirão, né, uma revisão interessante, que aborda sobre o mecanismo de estresse, né? Então, em condições normais, o estresse ele adapta a gente para uma eventual luta ou fuga de algum evento, né? Fomos programados para isso. Mas quando esse estresse ele passa de um certo ponto, o estresse é o normal, seria uma condição boa, né? Um pouquinho de estresse é sempre adequado. Agora, quando você passa pelo estresse, né, ou seja, o estresse que já passa da condição normal, você tem reações severas no organismo. Uma das formas que eles fazem de pesquisa, por exemplo, eles colocam o ratinho dentro de uma gaiola, amarradinho, ou seja, você já está imobilizando o animal, tá, e bota uma toalha, tá, com cheiro de gato. Né? Isso aí já dá úlcera no animal, né? Por exemplo. Né? Isso já foi descoberto lá na década de 50, 45, 50 já. E o estresse está relacionado a diversas patologias neurológicas, tá, psiquiátricas, né, e também patologias clínicas. Né? Nós sabemos que, por exemplo, quando você tem um fator estressor muito grande, você diminui os mecanismos que controlam as células de defesa do nosso corpo. Né? Então, por exemplo, o rastreio contra as células cancerígenas, que nós produzimos todos os dias, né? Não é todas as células nossas que são produzidas perfeitamente, que nem uma fábrica de sapato que tem 1 milhão de sapatos por dia, não vai sair perfeito todas. Tá? Então, tem um sistema de coleta e limpa essas células danificadas. A gente aproximadamente produz mais ou menos 700, 800 células por dia. E o nosso sistema limpa. Tá? Quando você passa por uma situação de estresse crônico, tá, você perde parte dessa capacidade e, eventualmente, está relacionado com patologias mais graves, como a própria neoplasia. Né? Então, esse artigo é bem interessante e dá uma revisão bem geral sobre o que é os mecanismos de estresse e como que a gente se comporta, como o nosso organismo comporta frente a esses estressores. Beleza? Bons estudos, divirtam-se aí. Todo mundo sabe o que é sentir estresse, né? Mas por baixo daquela sensação existe um processo biológico super poderoso. É uma verdadeira cascata de eventos que prepara o corpo todo para a ação. Vamos mergulhar em como essa programação tão antiga funciona no nosso cérebro moderno. Pois é, aquela sensação de sobrecarga, de estar no limite, não é coisa da nossa cabeça, não. É o nosso corpo acionando um sistema de emergência que é fundamental e, olha, incrivelmente antigo. A melhor forma de pensar nisso é imaginar o sistema de estresse como uma equipe de emergência muito bem treinada, sabe? Quando o alarme soa, várias unidades são enviadas, cada uma com uma função bem específica para lidar com a ameaça. Ok, vamos lá. Toda resposta de emergência começa com um chamado, com alguma coisa que dispara tudo. No nosso corpo, o que exatamente aperta esse botão de alarme interno? A palavra-chave aqui é estressor. E isso pode ser literalmente qualquer coisa que o cérebro interprete como uma ameaça à nossa estabilidade. O ponto crucial é esse: a percepção é tudo. Então, o cérebro sabe a diferença entre dois tipos de ameaça, basicamente. De um lado, os estressores físicos, coisas reais, imediatas, tipo uma infecção ou um machucado. Do outro, os psicológicos, que são mais sobre o que a gente acha que vai acontecer, tipo aquele nervosismo antes de uma apresentação. E aqui o negócio fica interessante. Embora a resposta final possa parecer a mesma, os circuitos que o cérebro usa para cada um são diferentes. Bom, quando o alarme toca, a primeira equipe a chegar na cena é, nossa, incrivelmente rápida. A resposta inicial é quase instantânea, feita para ação imediata mesmo. Essa equipe de ação rápida é o eixo simpático adrenomedular, ou eixo são. Dá para pensar nele como os bombeiros e os paramédicos que chegam em segundos. O foco deles é um só: velocidade. O eixo-são funciona por vias neurais, ou seja, por nervos. Assim que o perigo é detectado, os nervos disparam e fazem a medula adrenal liberar adrenalina e noradrenalina. É a famosa resposta de luta ou fuga, que prepara o corpo para um desempenho físico máximo, assim, num piscar de olhos.
Beleza. Depois que essa equipe de resposta imediata estabiliza a cena, é hora de chamar os gerentes da crise. Aí entra uma segunda onda de resposta, mais lenta, mas que dura mais tempo. E agora entra em cena a equipe de gerenciamento, o eixo hipotálamo-pituitária adrenal, ou HPA. Se o eixo SAM foi a resposta imediata, o HPA é quem coordena a resposta a longo prazo, gerenciando os recursos do corpo para uma crise que pode se estender. O eixo HPA funciona como uma cascata de hormônios, por isso ele é mais lento. O hipotálamo manda um sinal para a glândula pituitária, que por sua vez avisa as glândulas adrenais para liberarem o famoso hormônio do estresse, o cortisol. O cortisol é o verdadeiro gerente da crise. Então a gente tem adrenalina e cortisol inundando o sistema. Mas o que exatamente esses mensageiros químicos estão fazendo com o nosso corpo e com o nosso cérebro? Este diagrama mostra o fluxo todo. Lá em cima, os estressores acionando os dois eixos que a gente já conheceu, o HPA e o SAM. Eles liberam mediadores químicos que viajam pelo corpo e pelo cérebro, causando um monte de mudanças. E o objetivo de tudo isso? Adaptação e sobrevivência. Simples assim. Essencialmente, o corpo entra em modo de sobrevivência. Ele mobiliza toda a energia que tem, jogando açúcar na corrente sanguínea. E, ao mesmo tempo, ele simplesmente desliga todos os projetos de longo prazo. Digestão, crescimento, reprodução, não dá tempo para isso quando a sobrevivência está em jogo. Esse sistema de estresse é genial para crises de curto prazo. Mas o que acontece quando o alarme de emergência nunca desliga? É aqui que a história muda de proteção para dano. Essa citação da pesquisa que a gente está analisando é um alerta bem sério. Quando o sistema fica ativo cronicamente, ele começa a enfraquecer as próprias células que deveria proteger. O estresse crônico não só esgota o corpo, ele de fato remodela o cérebro fisicamente. Os alertas constantes levam a mudanças estruturais, e aquele sistema que foi feito para proteger acaba se tornando prejudicial. E essa religação do cérebro não acontece por igual. Em áreas como o hipocampo e o córtex pré-frontal, que são cruciais para a memória e para a tomada de decisão, as conexões encolhem. Já na amígdala, o nosso centro do medo, as conexões ficam mais densas, mais fortes. O resultado? Um estado constante de alerta e ansiedade. Quando esse estado de sobrecarga crônica vira o novo normal, o sistema pode chegar num ponto de ruptura e as consequências para a saúde são bem sérias. E as consequências são muito reais, viu? A desregulação do sistema de estresse está diretamente ligada a várias condições clínicas, desde transtornos de humor, como depressão e ansiedade, até epilepsia e doenças cardiovasculares. O sistema de emergência sobrecarregado acaba contribuindo para a própria crise. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. O nosso hardware biológico foi projetado para ameaças físicas, rápidas. Mas hoje ele é ativado o tempo todo por estressores psicológicos e crônicos. A questão de como a gente se adapta a essa incompatibilidade talvez seja um dos maiores desafios para a saúde da nossa era.